Queridos irmãos, quero te convidar para nessa noite nós darmos a última olhada no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Nós encerramos finalmente nessa noite o livro de Gênesis. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo essa série de mensagens especificamente falando sobre relacionamentos, né? Eu tenho abordado em especial os aspectos relacionais do texto bíblico, e é importante que a gente lembre que a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da vida do ser humano. E, portanto, nós precisamos aprender a utilizar ela para justamente olhar para esses aspectos mais pontuais das nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus como a única coisa que ela fala é sobre o pecado, sobre a salvação e sobre o céu. Mas, na realidade, a palavra de Deus fala sobre diversos assuntos e todos eles concernentes à forma como Deus quer que a gente viva. E os relacionamentos não são diferentes, é por isso que eu tenho feito essa abordagem diferente. Então, o texto não é corrido, nós não temos olhado verso a verso, mas de maneira relacional para o texto bíblico, pensando que os nossos grandes desafios dos próximos anos serão os relacionamentos. Por isso, se você puder, e se você já encontrou, Gênesis capítulo de número 50, nós vamos fazer a leitura e a meditação nessa noite, apenas dos versículos 15 ao versículo de número 26. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 26, a palavra do Senhor diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: Seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Ó Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome e Te exaltamos pela Tua palavra que foi lida e agora que ela será exposta, nós clamamos a Deus para que o Senhor fale aos nossos corações, que apenas aquilo que nós ouvirmos seja de fato a Tua palavra e que ela penetre profundamente os nossos corações, o nosso ser, a nossa alma, de modo que ela atinja todas as áreas do nosso ser, todas as áreas da nossa vida, e assim nós possamos pela Tua própria palavra, pelo poder do Teu Espírito, sermos transformados para que saiamos daqui cada vez mais parecidos e mais próximos do Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós, abre os nossos corações e entendimentos para que a Tua palavra, Deus, não apenas seja um instrumento de intelectualidade no nosso meio, mas para que ela seja de fato algo vivo e eficaz no nosso meio, que transforme completamente a nossa vida, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Continua falando conosco, continua nos abençoando, nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o texto que encerra o livro de Gênesis, ele nos leva de volta ao passado. Na realidade, quando nós olhamos para todos os aspectos da palavra de Deus e para todos os aspectos da nossa vida, nós somos o tempo todo e constantemente levados para o passado.
Nós somos constantemente levados para aquele fatídico encontro que Eva e Adão tiveram com a serpente que fala, que me dá arrepios até hoje. Quando nós olhamos para cada aspecto do texto bíblico, desde o comecinho, quando eu comecei a abordar esse texto, e olhamos para todo e qualquer livro da palavra de Deus, nós percebemos uma intenção de demonstrar que o ser humano, que eu e você, que os personagens do passado, sempre vão almejar voltar para o passado. Mas, como você bem sabe, isso não é um texto bíblico, quem vive de passado é museu. No entanto, existe algo no nosso DNA, algo que está entranhado no nosso ser, e isso é o pecado. Esse pecado que está entranhado no nosso ser e que não tem nada a ver com as atitudes pecaminosas, mas sim com o pecado original, aquele que deriva todos os outros pecados e todos os males desse mundo, é quem nos leva sempre para esse passado. É quem nos puxa para as suas entranhas, para o seu cerne, para o seu ser. Ele sempre vai buscar com que a nossa vida volte sempre para Ele. O pecado é um tipo de parasita que almeja a atenção constante. Podemos dizer, trazendo para os nossos dias, que o pecado é tipo um influencer digital. Ele sempre está atrás de like, de atenção. Que as pessoas estejam o tempo todo olhando para ele, e mais do que apenas olhando para ele, mas vivendo nele e a partir da sua própria visão de mundo. E todo e qualquer ser humano que exista neste mundo sempre vai ser conduzido, chamado pelo pecado para viver no pecado. O texto que nós lemos não faz diferença nenhuma dessa circunstância que cabe a todos nós. O texto demonstra, em primeiro lugar, que nós, o tempo todo, estamos olhando para os relacionamentos. O tempo todo nós estamos olhando para os nossos problemas. O tempo todo nós estamos olhando para as circunstâncias da vida e nós estamos sempre buscando uma maneira de tentar resolver as coisas a partir do nosso próprio ponto de vista, ou a partir do pecado, ou do ponto de vista do pecado. Esse texto demonstra para nós que o pecado tinha conseguido atingir de novo os irmãos de José. Afinal de contas, não foi em alguns domingos atrás, talvez muitos domingos atrás, que nós vimos que o perdão já tinha sido concedido. Que essa parte do relacionamento dessa família bíblica, que é a última parte antes do povo se tornar nação de fato, né? Aqui nós passamos agora de família para tribos, e assim vamos passando para nações, para nação logo daqui a pouco. Mas essa parte já tinha sido resolvida. Parecia que todos os problemas dessa família estavam resolvidos. No entanto, os irmãos de José insistem em voltar para o passado, a lembrar do passado, a recorrer ao passado para continuar a história das suas vidas. E o texto de hoje, ele traz para nós 3 lições a respeito não daquilo que nós queremos, nem tampouco daquilo que nós precisamos, mas daquilo que Deus almeja para nós. E a primeira coisa, que não é a lição, de fato, do texto que eu quero trazer, mas a primeira coisa que você precisa lembrar é que Deus não quer que a gente esteja no passado. Deus quer que a gente esteja com Ele. Sempre com Ele. E não no passado. Nunca, jamais, em hipótese alguma, com o pecado. Então, a primeira lição que o texto de fato nos traz é que existe um convite de Deus para nós. A partir desse texto, a partir da narrativa bíblica, nós somos convidados por Deus para desfrutar de um perdão perfeito. O perdão que foi concedido por José,
O perdão que é concedido por mim, o perdão que é concedido por você, ele não é perfeito. Ele não pode ser perfeito. Ele está limitado às nossas próprias intenções, ao nosso próprio desejo, ao nosso próprio ser. As condições são impostas por nós, às vezes até sem que a gente perceba que está impondo essas condições. Se eu perdoar o Carlos vai ser minha cruz hoje. Se eu perdoar o Carlos, eu não quero mais papo com ele. Não quero mais saber de conversa, ele que fique bem longe de mim. Eu perdoo, mas não quero saber dele. Ou seja, nós estamos o tempo todo colocando condições para que a palavra de Deus seja, de fato, vivida por nós. É só você perceber como muitas vezes nós estamos impondo essas mesmas condições para o nosso estilo de vida espiritual. Quando nós estamos muito cansados, deixamos a oração para amanhã. Quando nós estamos cheios de atividades para fazer, a vida está meio corrida, nós deixamos a leitura da palavra para a semana que vem. Quando nós estamos mais entristecidos, aí sim nós vamos orar. Aí o clamor aumenta, a chama pelo Senhor se fortalece. Quando nós estamos felizes, satisfeitos, alegres, contentes, nós então buscamos o nosso próprio prazer e deixamos o Senhor de lado. Cada uma das circunstâncias da nossa vida nos leva para uma atitude diferente conforme a nossa vida espiritual. E com os atos que nos chamam para vivermos aquilo que Cristo deseja para nós, nós colocamos essas condições humanas, finitas. Essas condições que limitam, de certa maneira, o agir de Deus em nós, ou a forma como nós podemos desfrutar do agir de Deus. O tempo todo, irmãos, nós estamos nos limitando às nossas próprias intenções, quando na realidade o convite que Deus nos faz é para desfrutarmos de algo perfeito e eterno. O Senhor nunca nos convida para coisas que passam. Já reparou? Salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Embora tenha alguns irmãos que acreditem ainda que você pode perder a salvação, que Deus é um ser humano, tipo uma adolescente de uns 14, 15 anos, desculpem os adolescentes, mas que recebe ali um presente do namorado, daí depois de um tempo ali o menino descobre que não é lá essas grandes coisas, e aí então devolve o presente. Deus não faz isso. O que Deus nos dá, Ele não nos dá no tempo. Ele não nos dá no espaço, mas Ele nos dá na eternidade. É um presente que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele tem apenas o propósito da parte de Deus. Então, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos chama para fazer, é eterno. Veja, por exemplo, as missões. Quem são chamados para fazer missões? Todos. Todos os crentes. Quando que você é chamado para fazer missão? Sempre. Pastor Tiago até brinca, né? A aposentadoria de crente é o caixão. Não tem aposentadoria para o crente. Não importa onde a gente esteja, como nós estamos, nós sempre estamos servindo ao Senhor. Porque o propósito que Deus tem, ou os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, sempre são eternos e perfeitos, eles não mudam. Eles não podem ser apagados, eles não têm fim. E nós estamos sempre ligados a ações humanas que põem limites a isso que Deus faz. Então, eu até perdoo, mas o meu perdão é sempre limitado. Eu até oro, mas a minha oração é limitada. Eu até leio a Bíblia, eu até medito na palavra de Deus, às vezes de dia e de noite, como manda o Salmo 1. Mas essa meditação está sempre limitada. Eu até sirvo o Senhor na igreja, eu faço muitas coisas para Deus, mas mesmo essas muitas coisas estão limitadas. Ou será que você, antes de vir para a igreja hoje, não pensou 2 vezes por causa do frio? Ou nós não pensamos 2 vezes quando está muito calor?
ou quando está chovendo. Nós estamos, irmãos, o tempo todo sendo limitados pelo poder do pecado, que sempre nos chama para o passado, para voltar àquela fatídica cena onde Satanás tentou Adão e Eva. E quando nós olhamos para essa situação, nós lembramos e precisamos lembrar que Deus não nos chama para uma vida limitada. Deus não chama para vivermos ações limitadas. Deus não chama para futuros limitados. Deus não chama para propósitos limitados. Deus não chama para coisas limitadas. Quando Deus nos chama, o chamado de Deus é perfeito e o chamado de Deus é eterno. E a primeira coisa que Deus nos chama é para um perdão perfeito e eterno. E esse perdão não está nos irmãos de José. Esse perdão não pode ser dado por José. Mas José, nesse texto, é uma figura de Cristo. É claro que ele existiu de fato, né? Eu não estou dizendo que José não existiu, mas ele é usado por Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, para demonstrar para nós uma figura daquilo que Cristo mesmo faria quando viesse. E toda a palavra de Deus nos apresenta e nos mostra e nos faz olhar para o futuro onde Cristo virá, a partir do Antigo Testamento. Mas para nós hoje, o futuro que Cristo virá, para nos levar para a Nova Jerusalém Celestial, onde nós poderemos cumprir cada um dos aspectos da vontade de Deus, sem nenhum tipo de limitação. Enquanto, irmãos, nós olhamos para os nossos próprios egos, enquanto nós condicionamos a nossa vida espiritual para as nossas próprias condições, nós não conseguiremos desfrutar da totalidade de Cristo. Nós não conseguimos desfrutar da totalidade do propósito de Cristo. Nós não conseguimos desfrutar da totalidade das bênçãos que Deus nos deu. Porque nós estamos o tempo todo limitando essa ação de Deus ao nosso próprio interesse. E veja, qual era o interesse do texto bíblico, dos irmãos de José? Era simples e até genuíno. Eles não queriam morrer. Veja como isso é bastante plausível de acreditar. Eles achavam que José, por ser um ser limitado, por talvez ser uma pessoa de 2 caras, como muitos são hoje em dia, eles olhavam para José e falavam assim, bom, agora que o pai morreu, e o pai era quem controlava a família, né, o patriarca é sempre quem controla a família, nessa época aqui pelo menos, ele morreu, então agora José vai se vingar. O que ele não fez no passado, porque talvez ele queria ver o pai de novo, porque ele tinha certos interesses, agora ele vai fazer. Mas ele mesmo tinha dito que aquilo que os irmãos fizeram, alguns capítulos anteriores, Deus transformou em bem. E agora ele vai repetir isso mais uma vez. Mas para nós que somos seres extremamente limitados pelas consequências do pecado, estamos sempre buscando alguma forma de limitar aquilo que Deus quer fazer. Quanto tempo você ora? Qual é o seu limite? Nos meus aconselhamentos, não, né? Quando eu estou aconselhando alguém, eu sempre tenho uma sessão é estranho, né? Parece outra coisa. Uma consulta, um momento, vamos dizer assim, onde eu sempre tento trazer para a pessoa que, para que ela também resolva os seus problemas, para que ela atinja uma nova maturidade em Cristo, ela precisa romper os seus limites com Cristo. E nós temos limites. É o tempo que a gente gasta para oração e que a gente nunca passa. É o tempo que a gente gasta com a palavra de Deus e nunca passa. É o tempo que a gente gasta com os irmãos da fé e nunca passa. É o tempo que a gente gasta aprendendo sobre Deus, vivendo sobre Deus, fazendo missões. É o tempo que nós passamos servindo ao Senhor. É o tempo que nós passamos cuidando uns dos outros. É o tempo que nós passamos exercendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Esse tempo, e cada um desses aspectos que eu acabei de citar, nós o tempo todo estamos tentando limitar. E nós precisamos aprender, irmãos, que quando Deus se relaciona conosco, Ele não se relaciona conosco com limites, porque Ele é um ser eterno.
Os limites de Deus estabelecidos pela sua palavra são os limites que são compreensíveis para nós. Nós podemos compreender o Senhor a partir daquilo que Ele nos demonstrou na sua palavra. Mas isso não significa que nós podemos colocar limites no nosso relacionamento com Deus. Os limites são dele para conosco, mas não de nós para com Ele. E nós, o tempo todo, por causa da pecaminosidade do nosso coração, estamos sempre tentando colocar limites naquilo que Deus quer fazer. E um dos limites que nós mais colocamos dentro dos relacionamentos, que é o que nós estamos falando, é a respeito do perdão. É a respeito do desfrutar de relacionamentos, não a partir das nossas perspectivas, mas das perspectivas de Cristo e em Cristo. Afinal de contas, o perdão que Cristo deu a mim e a você é um perdão eterno. Ele é um perdão perfeito. Embora nós oramos sempre por perdão por causa da quantidade de ações pecaminosas que nós fazemos, o perdão que Cristo deu por causa do pecado na cruz do Calvário já está consumado. O que nós fazemos hoje é um ato de amor, de carinho, de compaixão, de deleite no Senhor, de podermos desfrutar constantemente do perdão pleno que já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós não oramos ao Senhor pedindo perdão porque nós nos sentimos, ou porque Deus nos perdoa uma vez e depois Ele não perdoa mais. Então eu tenho que ficar repetindo, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Todo culto a gente ora por perdão, todo dia nós oramos por perdão. Nós oramos por perdão não porque o Senhor ainda precisa nos perdoar. Nós oramos por perdão, porque é um deleite clamar pelo perdão de Deus que foi concedido a nós na cruz do Calvário. Não é uma obrigação e nem uma responsabilidade, mas um deleite, um desfruto daquilo que nós podemos viver com o Senhor. Agora, em segundo lugar, se nós aprendemos a desfrutar de um perdão pleno de Deus, perfeito e eterno de Deus, nós, em segundo lugar, somos convidados a viver também um relacionamento perfeito com o Senhor. Se do versículo 15 ao versículo de número 18, nós somos apresentados a essa realidade do perdão, do 19 ao 21, nós somos chamados a esse relacionamento com Deus, porque José vai dizer exatamente aquilo que Deus nos diz. Aquilo que eu faço a vocês é sempre bom. A minha vontade para vocês é boa? Tudo que Deus faz para nós é bom, perfeito e agradável. Mas da mesma maneira que nós limitamos a ação de Cristo, nós também nos limitamos no nosso relacionamento com Deus, e assim nós também limitamos o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós limitamos os nossos relacionamentos com o nosso próximo que está lá fora, ou aqui dentro, ou na internet, que ainda não conheceu o Senhor Jesus. Que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ou pior, não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, porque a igreja de Deus não chegou até a pessoa. Ou, se a igreja de Deus chegou até a pessoa, ela chegou causando malefícios. Ela chegou causando escândalo. E as pessoas não querem se aproximar de Jesus, porque elas não conhecem Jesus. Elas não querem se aproximar de Jesus, porque as pessoas que dizem conhecer Jesus, não demonstram conhecer Jesus. Não demonstram ter intimidade alguma com Cristo. E elas até abrem as suas bocas para falar, elas até estufam o peito para dizer, eu sou crente presbiteriano, a minha família é presbiteriana há 50 gerações, eu sou calvinista, arminiano, pelagiano, agustiniano, qualquer porcaria ano que as pessoas tentam colocar. Mas elas não são amigas, filhas, servas de Cristo. Mais do que sermos qualquer coisa, nós precisamos ser amigos de Jesus. E quando nós somos amigos de Jesus, é muito fácil apresentar Jesus para as pessoas.
É fácil apresentar o Evangelho quando o Evangelho de fato é algo que nós queremos. Quando o Evangelho não tem limites. Quando nós não impusemos limites ao Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho de Deus, o relacionamento com Deus de maneira intensa, profunda e sem restrições. Quando nós não colocamos tempo para falar com Deus. Quando nós não colocamos tempo e limites na nossa leitura bíblica. Quando nós não colocamos tempo e limite no nosso conhecimento da palavra. Quando nós não conhecemos limite no nosso coração missionário. Quando nós não colocamos limite para o tanto que nós podemos servir ao Senhor. Quando nós não colocamos limites para demonstrar o nosso relacionamento com Deus, para falar do nosso relacionamento com Deus para as outras pessoas. Seja da nossa família, seja do nosso convívio eclesiástico, seja na escola, no trabalho, na universidade ou em qualquer outro lugar que a gente possa ter condições de viver o ID. Nós somos chamados, irmãos, para um relacionamento perfeito com o Senhor. E José vai dar exatamente essa intenção. Eu não sou o Senhor, mas o Senhor fez algo extraordinário, como vocês podem ver. Vocês estão vendo que o Senhor fez coisas boas, mesmo a partir do mal. Ou daquilo que aparentemente é mal. E quando nós olhamos para o relacionamento de Cristo, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com a nossa tentativa de voltar para o pecado, mesmo com as nossas alegações de dificuldades, com as nossas desculpas, com a nossa falsidade, com as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, o Senhor sempre olha para nós com olhos de compaixão. O Senhor sempre olha para nós com piedade, com amor, com alegria. O Senhor sempre olha para nós com um olhar de chamamento, de convite. Eu continuo aqui. Eu ainda estou aqui, o meu braço ainda está estendido, a minha bênção está sobre você, a minha graça está disponível. O relacionamento comigo está aberto. A cruz de Cristo é para todos que crerem. A salvação é para todos que crerem. Eu estou disponível. Eu não sou como um ser humano que abre mão das coisas, que abre mão das pessoas, no caso, por causa das minhas limitações, porque eu não tenho limitações. O convite do Senhor é perfeito, é eterno. E se Ele nos convida para desfrutarmos daquilo que Cristo fez na cruz por meio do perdão dos pecados, Ele também nos convida para um relacionamento eterno, perfeito com Ele. Esse relacionamento que não tem limites, que não tem meios, que não tem barreiras, que você não precisa ir até um lugar, que você não precisa fazer alguma coisa para ter acesso a esse relacionamento com Deus. Ele está disponível, livre e acessível para quem crer. E nós somos chamados para viver esse relacionamento perfeito com o Senhor Jesus. E se nós somos chamados para viver um relacionamento perfeito com o Senhor Jesus, em terceiro lugar e concluindo, nós também somos chamados a viver, ou melhor do que viver, nós somos chamados a permanecer em um lar perfeito. Veja, irmãos, durante todo o livro de Gênesis, são 50 capítulos, nós vivenciamos a história da primeira família, da família que foi conduzida a se tornar uma nação e que depois foi conduzida a se tornar a igreja de Cristo, o povo, a nação santa, e que mais para frente será levada, alçada ao cargo de Nova Jerusalém celestial. Essa família que nós olhamos, vimos que ela tem diversos problemas. Ou melhor, ela teve, diversos problemas. Essa família passou por coisas que são muito duras. Coisas que a minha família passou também. E a sua família certamente passou. Se não passou, talvez passará. Embora nós esperamos que não. Oramos para que não. Mas as coisas difíceis da vida estão aí. E muitas vezes nós passaremos por elas.
Se nós não passamos ainda, nós estamos sustentando alguém que passou ou está passando. Durante o livro de Gênesis, desde que o homem entrou no jardim, nós fomos conduzidos à percepção de que ele sempre teve problemas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. E esses problemas não acabaram. E a maior parte desses problemas, vamos tentar um superlativo, todos esses problemas têm 3 origens principais. A primeira, ou eles tiveram um problema consigo mesmo, ou eles tiveram um problema com os outros, ou eles tiveram um problema com Deus. Mas resumindo, eles sempre tiveram um problema com Deus. Sempre. O problema é sempre o mesmo. A falta de relacionamento com Deus. A falta de viver um relacionamento com Deus sem limites. Volta para o perdão, por exemplo. Pensa aí na sua vida. Todas as pessoas que já magoaram você em algum momento, dos grandes e pequenos. Desculpa trazer as memórias aí ao seu coração, né? Mas todas as vezes que nós olhamos para as coisas que acontecem nas nossas vidas, por causa delas serem ruins para nós, em perspectiva primária, nós sempre olhamos para essas coisas com o sentido de que eu não quero mais viver isso. Eu quero me ausentar dessas coisas, eu não quero mais passar por isso. E nós, por causa dessa situação, vamos criando barreiras. Por exemplo, uma pessoa que viveu um péssimo relacionamento amoroso, ela pode criar diversas barreiras para se relacionar de novo. Uma pessoa que passou por um grande trauma, tem muita dificuldade de olhar para o perdão. Uma pessoa que viveu traições tem muita dificuldade de confiar, inclusive em Deus, mas em si mesmo também e nos outros também, e nas situações da vida. Perceba que nós, o tempo todo, estamos sendo limitados à humanidade, às nossas próprias circunstâncias, aquilo que nós achamos que é certo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos que o convite do Senhor, ele é sempre um convite à perfeição. Então, quando você perdoar, perdoe de maneira plena, perfeita. Quando você se relacionar com alguém, se relacione de maneira perfeita. Se você vai ler a Bíblia, leia de uma maneira profunda, perfeita. Se você ora, ore de maneira perfeita. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para o Senhor, o convite que Deus nos faz são sempre para coisas que, por causa do pecado, estão para nós limitadas. Mas a partir do momento que nós temos um relacionamento com o Senhor, o convite que o Senhor nos faz é sempre para algo eterno. Então, quando Deus age nas nossas vidas, a sua ação é perfeita. De modo que o próprio Senhor, por meio daquilo que Ele faz nas nossas vidas, vai nos capacitando a agir da mesma maneira que Ele age. Se Ele nos concede algo, esse algo concedido ao Senhor também é para usar para a sua glória. E isso vale para tudo que nós fazemos e para tudo que nós somos na vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos chamados a perceber o convite de Deus para nós para a plenitude. E por mais que nós, por causa das nossas limitações ou por causa do pecado, não vamos conseguir atingir a perfeição o tempo todo, nós somos convidados ao Senhor a romper as barreiras que nós construímos por causa do pecado. E não olhar para o passado, porque o passado é o pecado, mas o futuro é Cristo. Hoje nós temos dificuldade de perdoar, eu não estou dizendo que não. Hoje nós temos dificuldade em nos relacionarmos com Deus. Hoje nós temos dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros. Hoje nós temos dificuldade de nos relacionarmos conosco mesmo. Mas quando nós olhamos para o Senhor,
nós então somos convidados a vencer essas dificuldades, essas limitações, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E se nós somos chamados, em primeiro lugar, para desfrutar de um perdão eterno e perfeito, nós somos chamados também por Deus para vivermos e desfrutarmos de um relacionamento perfeito e eterno com Ele. E por fim, por causa dessas duas coisas, nós seremos chamados para viver uma vida eterna, perfeita com o Senhor. Essa vida está disponível para todos nós. Essa vida está disponível para todo aquele que nele crê. Essa vida está disponível para todos aqueles que desejam quebrar as barreiras nos relacionamentos com Deus. Essa vida eterna está disponível. O céu está aberto. Por meio de Cristo Jesus, todos nós somos chamados a essa vida. E o vislumbre que José dá disso é que o próprio José queria sair do Egito. Ele não queria permanecer para sempre lá. E mesmo que ele acabasse falecendo no Egito, ele faz um pedido para os seus irmãos: me tirem de lá e me levem para a terra dos meus pais. Me levem para a terra que o Senhor nos prometeu. Mas mais do que o pedido de José simplesmente para levar de um país para o outro, o pedido que José estava fazendo, de certa maneira, ao olharmos a partir de toda a Escritura, ele está dizendo para os seus irmãos, como se estivesse dizendo para o Senhor: eu quero voltar para casa. E a nossa casa não é aqui, irmãos, mas a nossa casa é um lugar perfeito. A nossa família é uma família perfeita. Os nossos relacionamentos são relacionamentos perfeitos. Todas as coisas que o Senhor nos prometeu são perfeitas. Mas nós vamos alcançar essa perfeição. Não com a nossa força, mas nós vamos alcançar essa perfeição quando nós rompermos todas as barreiras que surgem e que se levantam contra o nosso relacionamento com Deus. E aprendermos que não somos nós que resolvemos as coisas, mas quem resolve as coisas é o Senhor. O livro de Gênesis acabou, mas quando entrarmos em Êxodo, você vai ver que os problemas são exatamente os mesmos. Talvez agora maiores, porque vai se transformar numa nação. E os problemas vão aumentando à medida que nós vamos nos aproximando de casa. Do momento final em que o Senhor Jesus nos chamará de volta para a nossa casa. Mas até aqui, enquanto nós estamos aqui, o convite do Senhor para nós é desfrutarmos da plenitude de Cristo, daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. E é também desfrutarmos da plenitude do relacionamento com Deus sem barreiras. Porque quando nós colocamos barreiras no nosso relacionamento com Deus, essas barreiras são o chamado do pecado para a morte. Mas o Senhor nos chama para desfrutar da vida. E essa vida que o Senhor nos chama não é apenas a vida aqui. Aqui ainda é um vislumbre daquilo que Ele nos chama para a eternidade com Ele. Portanto, nós precisamos, irmãos, abandonar todos os limites que o pecado nos impõe, para que de fato possamos viver a perfeição e a alegria de um relacionamento perfeito com o Senhor. Esse é o convite que Deus nos faz em toda a Bíblia. Não vivam a partir da humanidade, não vivam a partir de vocês, não vivam a partir do pecado, mas vivam desfrutando e querendo desfrutar de um relacionamento profundo, eterno e perfeito comigo. Esse é o convite que Deus nos faz. A pergunta é: você está disposto a esse convite? Você já aceitou esse convite? Você quer esse convite? Você está vivendo esse mesmo convite? Ou você ainda está resistindo rumo ao pecado e à morte? A pergunta que você precisa responder ao Senhor essa noite. E é justamente nesse momento que nós vamos orar. E enquanto nós oramos, talvez seja um momento propício, especial, perfeito, que o Senhor preparou
para que você possa responder a esse convite. Se você já respondeu a esse convite, então o convite do Senhor não é para que você apenas responda ao convite, mas para que você, como eu faço sempre quando estou aconselhando, o convite do Senhor então para você e para mim é que nós juntos possamos romper os limites que ainda temos com o Senhor. Amém? Vamos orar? Eu quero, se você puder, já te convidar para que você se coloque em pé, nós vamos orar. Depois vamos impetrar a bênção. E aí então eu vou te pedir para que logo depois, nós vamos cantar o amém? Cantamos, né? Então logo depois do amém, eu vou pedir para que você se sente mais um pouquinho, os pastores vão chegar até a porta, mas o conjunto Expressão de Louvor vai fazer mais uma apresentação ainda, então você pode também desfrutar dessa apresentação. Eu sei. Fui lembrado aqui, irmãos, de uma coisa muito perfeita, né? Lá embaixo tem comida. Muita comida. Então, nós também somos chamados, né, a desfrutar de um belíssimo jantar. E esse jantar é em comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, que convite especial que o Senhor nos faz. O pecado entrou nesse mundo por causa de um convite de Satanás. Um convite a comer uma fruta. Mas o Senhor nos chama não para comer uma fruta, não para fazermos alguma coisa, não para prestarmos algum tipo de juramento, não para algum tipo de responsabilidade ou para algo, uma relação de troca, ou uma relação de equivalência ou algo do gênero, mas o Senhor nos chama para uma vida de verdade. E a verdade do Senhor é que o Senhor mandou o seu Filho na cruz do Calvário para que pudesse ser concedido o perdão a todos nós. Para que pudesse ser concedido a todos nós o desfrute da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, de um relacionamento pleno, perfeito e absoluto com o Senhor. O Senhor mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E se Satanás nos ofereceu uma fruta que ao ser comida nos levava à morte, o Senhor ofereceu o seu Filho sem nos pedir absolutamente nada em troca, para sermos conduzidos à vida. E por causa disso, Deus, nós estamos hoje aqui. Fomos chamados, convidados pelo Senhor, fomos trazidos pelo Senhor à mão, quando nos faltou forças para chegar até aqui sozinhos. Fomos conduzidos ao chamado do Evangelho por causa dos nossos irmãos que pregaram para nós. Fomos chamados ao convite do Evangelho por causa de músicas que falavam do Senhor, de filmes, de panfletos, cartas. Fomos convidados pelo Senhor por diversos meios, mas cada um dos meios perfeitos do Senhor, que passou por diversas intempéries, que venceu a ação do diabo, que venceu a ação do pecado, que venceu a nossa própria contrariedade, o nosso próprio desejo de sermos inimigos do Senhor, para nos trazer até aqui. Hoje nós podemos nos alegrar porque recebemos o convite do Senhor, aceitamos esse convite, estamos em processo de aceitar esse convite, ou estamos lutando para que o convite do Senhor seja ainda mais perfeito, ainda mais pleno, ainda mais absoluto nas nossas vidas. Nós estamos lidando, Deus, e o tempo todo lutando contra os nossos próprios limites. Os limites da vida humana, os limites do pecado, os limites que são impostos pelos nossos próprios desejos, pela dificuldade que nós temos de nos relacionarmos de maneira perfeita e plena com o Senhor. E por causa desses limites, nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos ajude a vencer cada um desses limites. Nós clamamos para que nós possamos de fato, Deus, testemunhar e vivenciar de maneira perfeita aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos concedendo o perdão do pecado definitivo e pleno. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude a vencer as limitações que nós impomos no nosso relacionamento com o Senhor. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos encha de esperança por sabermos que ainda que essa vida seja uma vida de lutas e dificuldades, ainda que nós enfrentemos nessa vida alguns desafios
desafios, e às vezes muitos desafios, nós somos convidados a descansar e desfrutar no Senhor ao sabermos que a nossa casa não é aqui, que o nosso lar não é aqui, que a plenitude daquilo que o Senhor construiu para nós na cruz do Calvário não é aqui, mas será vivida na eternidade com o Senhor, na nova Jerusalém celestial, onde o Senhor neste exato momento está nos preparando lugar. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, nos ajuda a vivenciarmos uma vida real, um relacionamento real com o Senhor, um relacionamento de profundidade, um relacionamento sem barreiras, sem limites, sejam eles impostos por nós mesmos ou pelo pecado. Nos ajuda nesse sentido, nos ajuda a romper os limites que nos levam a ter dificuldades de nos relacionarmos com o Senhor. Nos ajuda a rompermos os limites de servir o Senhor, de orarmos ao Senhor, de falarmos com o Senhor, de conhecermos o Senhor, de acreditarmos no Senhor, de desfrutarmos aquilo que é o melhor que o Senhor preparou para nós. Não permita que as nossas vidas sejam limitadas pelo pecado, pela pecaminosidade, pelas nossas próprias intenções, pelo nosso próprio desejo, mas nos ajuda a romper esses limites, nos capacita a romper esses limites para que possamos desfrutar de plenitude e integralidade no nosso relacionamento com o Senhor. Para isso, nós contamos com o Senhor e pedimos que o Senhor de fato nos ajude, nos abençoe, nos capacite e seja todos os dias conosco, como o Senhor mesmo nos prometeu. Nós clamamos a Deus para que o Senhor nos dê uma semana cheia de vitória, cheia de alegrias, cheia de contentamento, cheia do desfrutar de um relacionamento pleno e perfeito com o Senhor. Nós clamamos para que essa semana seja uma semana de vitória contra o maligno, seja uma semana de vitória contra o nosso pecado, mas também seja uma semana de rompermos todos os limites que nos afastam ou que nos limitam de conhecermos ainda mais profundamente o Senhor e a obra das suas mãos. Nos ajuda, seja conosco, nós clamamos por isso, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.